Os empresários do Polo Industrial de Manaus estão preocupados com a proposta de unificação do ICMS no país. Se isso acontecer, o prejuízo para os cofres públicos pode chegar a 3 bilhões de reais. A medida foi divulgada há 2 dias e ontem mesmo os empresários já se reuniram com o secretário de Fazenda. Com a redução do imposto, o Amazonas pode perder competitividade. É possível que numa medida de regra desse tipo, haverá alguns produtos que certamente, apesar de serem produzidos de um valor um pouco mais caro em outras regiões próximo ao centro consumidor, haja uma decisão do empresário no sentido de levar essa produção para fora, mesmo pagando mais caro em termos de imposto, para compensar a logística que hoje nós temos. Só o anúncio da proposta já deve adiar novos investimentos. Hoje, o imposto sobre circulação de bens e serviços é diferente no Brasil. No Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, a alíquota é de 12%. Já no restante do país é quase a metade, 7%. Se a ideia do governo federal funcionar, todos os estados devem cobrar apenas 4% de imposto. Uma redução que gera uma diminuição de cerca de 3 bilhões de reais por ano na arrecadação do estado. Representará menos recursos para o interior dos estados, representará menos recursos a ser repassado aos poderes, poder judiciário, poder legislativo, ou seja, você teria uma mexida substancial em toda a estrutura econômica do estado. Se a medida for aprovada, o governo federal afirmou que, em contrapartida, deve criar 2 fundos. Um de desenvolvimento regional, que funcionaria por 16 anos e injetaria cerca de 12 bilhões de reais a cada 12 meses nos municípios afetados, e um outro para a reposição da perda da arrecadação nos estados. Mas a compensação não é bem vista por aqui. Com o enfraquecimento do Polo Industrial de Manaus, os empregos, hoje 120 mil diretos e 500 mil indiretos, podem estar ameaçados. O que ele não está defendendo nesse momento, os investimentos, mas ele defende sim os empregos gerados por esses investimentos. A bancada do Amazonas em Brasília e o governo do estado já se movimentaram para apresentar uma alternativa ao ministro da Fazenda, Guido Mantega. Se for sancionada, a proposta só deve entrar em vigor em 2014. O Instituto de Tecnologia e o governo do estado devem lançar aplicativos para telefones celulares durante a Copa. Entre eles, localizadores de ônibus e até de crianças perdidas. José Carlos é paulista e está de férias em Manaus. Ficou feliz em saber que em 2013 não vai ter mais problemas em pegar o ônibus errado. Isso é fantástico, uma visão de primeiro mundo. Isso é assim, a realidade que a gente está precisando mesmo viver ela. Nós estamos assim no auge da tecnologia agora. Maravilhoso. Um dos autores da proposta explica como o sistema deve funcionar no aparelho celular. O nosso diferencial aqui é justamente avisar em tempo real isso para o usuário. E por ser uma plataforma aberta, outros aplicativos podem ser desenvolvidos em cima dessa plataforma, tanto para a prefeitura fazer o controle da parte de transporte urbano. Nós temos aqui grandes empresas que desenvolvem tecnologia de ponta no mundo todo. E essa tecnologia pode, se essas empresas quiserem, ficar a serviço do povo do Amazonas, da cidade de Manaus. Outro aplicativo que chama a atenção é o localizador de crianças. Tudo deve ficar pronto até junho de 2013. Defensoria Pública, representantes da Secretaria de Saúde, Hemoam e Movimento LGBT discutiram hoje uma portaria do Ministério da Saúde que proíbe a doação de sangue por pessoas que se relacionam com o mesmo sexo. Bruna Laclose é uma das representantes do movimento LGBT no Amazonas. Ela levanta a bandeira de que todos devem ser igualmente selecionados para doar sangue nos centros de hemoterapia. O homossexual pode estar saudável, pode estar apto a fazer essa doação, mas através dessa portaria do Ministério da Saúde, que é aí onde a gente bate a tese, não pode. Sempre o homossexual ele vai estar vedado. Ele pode estar saudável ou não, mas pela portaria ele é impedido. A portaria 1353 do Ministério da Saúde considera inaptos a doar sangue cidadãos que tiveram relação sexual com pessoas do mesmo sexo, principalmente os homens. Infelizmente, pacientes do mesmo sexo, homens não podem doar. É diferente do caso da mulher.
A sexo feminino, ela pode doar sangue durante o período de 12 meses, ela pode. Contanto que ela não tenha um relacionamento ocasional com o homem, tenha outra pessoa que ele conheceu do sexo masculino, ela também não vai poder doar. A medida gera discussão entre integrantes de movimentos homossexuais, porque, segundo eles, ainda há muita discriminação na prestação do serviço a esse grupo considerado de risco. Tem a questão da abordagem, na hora da triagem, como essa comunidade está sendo abordada, né? A gente não pode chegar lá e dizer, você não pode doar porque você é homossexual, né? E aí a avaliação desse entrevistado que tem que ser feito sem fazer acepções. Para a Secretaria de Justiça do Amazonas, é preciso implantar nas unidades de saúde e nos hemocentros serviços humanizados. A gente tem trabalhado em parceria com todo o Estado, e aí as secretarias municipais dos municípios do interior, no sentido de atendimento da demanda e de registro da ocorrência, porque o principal registro é feito em razão da pessoa não saber aonde procurar seus direitos, né? Aonde efetivar uma ação contra o seu algoz, contra o seu agressor. O Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito civil e recomendou a interdição imediata da praia da Ponta Negra. 12 pessoas morreram afogadas no local só este ano. O risco de afogamento foi o principal motivo para o Ministério Público recomendar a interdição. Mas a Prefeitura pediu um prazo até terça-feira para provar que não há problemas na praia da Ponta Negra. Segundo eles, a praia não tem problema nenhum. O problema é que algumas pessoas que se excedem acabam se afogando. Mas eu quero ver essa documentação. Segundo o promotor, as 12 mortes indicam que o local é inseguro. Se eu ficar convencido com a documentação que me trouxerem de que a praia é segura, não tem problema. Mas se houver qualquer dúvida, por menor que seja, eu vou insistir na interdição. A Prefeitura também se comprometeu em dobrar o número de salva-vidas e instalar mais placas de alerta na praia. Hoje, algumas já começaram a ser colocadas. Além disso, máquinas trabalham no aterramento e esses homens são responsáveis por avaliar o nível de compactação da areia. Nesta sexta-feira, muitos banhistas ainda vieram à Ponta Negra. Só tem atenção, eu sei nadar, mas eu evito ir para lá onde as pessoas estão. Mesmo que eu sei que eu sei nadar, mas às vezes você cansa no caminho e não tem quem ajude, você acaba morrendo afogado, né? Então é melhor evitar do que acontecer isso. Veja a seguir, os pombos que parecem animais indefesos podem causar doenças graves. E mais, hoje começa a Maratona de Solidariedade aqui no SBT. É o Teleton. É o que você vê depois do intervalo.